Olá, estamos iniciando o programa Ponto de Encontro. A automedicação não é um fenômeno exclusivo do Brasil. A situação é recorrente em outros países. O uso indiscriminado de remédios acontece predominantemente em países com sistema de saúde vulnerável. O debate sobre automedicação é antigo e, ao mesmo tempo, atual. Acompanhe agora alguns dados que levantamos sobre o assunto. De acordo com dados da Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, Abifarma, cerca de 80 milhões de pessoas são adeptas da automedicação no país. Segundo dados do Centro de Assistência Toxicológica CEATOX da USP, 40% das internações por intoxicação no Brasil são causadas por mau uso dos medicamentos. Os remédios ocupam o primeiro lugar entre os agentes causadores de intoxicação no país. A Abifarma revela ainda em outra pesquisa que a automedicação é responsável por cerca de 20 mil mortes por ano no país. Para discutir o tema, temos aqui no estúdio dois convidados: Márcia Castanha Molina, sanitarista e professora da Faculdade de Farmácia da PUC Campinas, e Leonel Francisco Almeida Leite, diretor do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, seccional Campinas. Obrigada por terem vindo. Boa tarde. Obrigado a você. E o Brasil, ele se enquadra nessa situação de sistema de saúde vulnerável versus automedicação? Sim, completamente. Nós temos um sistema de saúde bastante debilitado, vulnerável, ineficiente, no qual permite e promove até essa automedicação. Tá? Dentre outros fatores, a gente destaca também esse problema de saúde. A automedicação é considerada já uma cultura nacional, não só nacional, também como internacional. Todas as pessoas, de uma certa maneira ou outra, tendem a utilizar medicamento por conta própria. É estimado que cerca de metade, pelo menos metade da população, se automedica antes de procurar o médico. E é estimado também que cerca de 1/3 da população nem procura o médico. Já se automedica e acha alguma forma de lidar com aquela patologia que a incomoda. Né? Então, realmente é hoje uma realidade, a gente pode dizer, a automedicação. Já houve épocas em que a gente pensou a automedicação como totalmente negativa. Hoje já não. Hoje a gente tem uma abordagem de que o que é decisivo é que a população tenha orientação sobre a sua doença, sobre os medicamentos e seus efeitos. Porque se ela estiver devidamente orientada, até pode haver benefícios na automedicação. Mas se ela não tiver a orientação adequada, se ela acreditar na propaganda de medicamentos que traz o medicamento como algo mágico, aí os riscos podem ser muito grandes. Na opinião de vocês, essa orientação ela vem acontecendo? Esta orientação tem tido um aumento muito grande nas farmácias e drogarias que contêm o profissional farmacêutico presente o tempo todo. Uma das características das bandeiras do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo é justamente essa, que o profissional farmacêutico atenda a população de uma maneira efetiva, proativa, que não seja somente um entregador de medicamento, que tenha a capacitação e condições necessárias de orientação correta à população, dando-lhe até num certo ponto colocar se ele deve ou não utilizar esse medicamento. Então, ajuda a pessoa a criar um discernimento ao uso correto da medicação, o uso racional de medicamento. Isso vem acontecendo, Leonel? Nós estamos trabalhando muito. Tem tido algumas pesquisas que foram realizadas pelo Instituto de Ciência e Tecnologia de Qualidade Industrial, junto com o Datafolha, aonde verificou que a população procura o farmacêutico, já está tentando mudar essa cultura de associar a compra do farmacêutico juntamente com a orientação. É um trabalho lento, mas nós já estamos começando a caminhar.
Nós trabalhamos muito também no SUS com educação em saúde, o que a gente chama de educação em saúde. Por exemplo, nos centros de saúde nós temos grupos de hipertensos, grupos de diabéticos, que são as doenças prevalentes hoje nos idosos, não é? E nesses grupos a gente discute tudo, o que é a doença, os seus efeitos, porque quando o paciente conhece a sua doença, ele também vai adquirindo mais autonomia, né? Uma crise, por exemplo, de hipoglicemia, ele consegue identificar e saber a hora, por exemplo, que ele deve estar ou não tomando a insulina, não é? Então é muito importante que a gente consiga trabalhar a educação em saúde. Nas farmácias, como o Leonel falou, nos estabelecimentos de saúde, no Sistema Único de Saúde, que naturalmente é incomparavelmente a maior número de pacientes atendidos, né? Em Campinas, por exemplo, a gente atende em média 70% da população do município nos serviços de saúde. Né? Então, seriam aí perto de 700 mil pessoas são atendidas no serviço de saúde. Então, existe um potencial muito grande de orientação e de educação em saúde. Nas farmácias também, nós hoje temos farmacêutico também nas farmácias do SUS, né? E visitas domiciliares, tudo isso, os grupos de medicamentos, grupos de assistência, no sentido de orientar, no sentido de criar autonomia para o paciente saber decidir e saber identificar problemas relacionados a medicamentos. Interessante. O que eu enxergo, corroborando junto com a professora Márcia, é que o paciente, antes dele ter o acesso aos centros de saúde, ao médico, a primeira providência que ele toma numa situação de emergência que ele não está esperando é aquela farmácia da esquina. Então, essa capacitação desse farmacêutico que está ali, que é a primeira frente, que ele é a primeira linha de acesso da população ao mínimo de orientação de saúde. Nós, do Conselho, estamos com essa bandeira levantada, onde nós queremos transformar essa farmacinha que está lá no bairro, que está distante de um acesso a uma saúde pública ou mesmo a uma saúde particular, que ele consiga orientar de uma maneira correta, eficaz, que consiga já, no primeiro momento, trazer uma orientação de saúde. E a linha de frente mesmo. Além de ser inerente ao ser humano, a automedicação, essa questão do sistema de saúde vulnerável, que outros fatores vocês colocariam que favorecem a automedicação? Não sei se TV, internet, o que vocês acham? Olha, eu vejo o excesso de marketing pela própria indústria farmacêutica. Nós verificamos aí, utilize tal medicamento, é aquela visão imediatista de alívio de sintoma, de imediatismo de situações onde eu não posso sentir dor, eu não posso ter febre, eu não posso parar. Então, é a visão da modernidade, que tem que, o tempo todo eu tenho que estar correndo. Quando eu tenho um processo de inflamação, de dor, de mal-estar, por quê? Porque as energias que estão contidas no meu organismo devem ser direcionadas para a cura do mal que está me causando. Primeiro passo. Num segundo momento, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar. O corpo tem que parar para dar espaço e energia para ele combater aquele problema. Mas a modernidade não nos permite. Então, isso também faz parte e corrobora para a automedicação. A gente não tem um mercado de saúde, infelizmente. O mercado de medicamentos é dominado pelo cartel da indústria farmacêutica. E essa indústria é poderosíssima, né? Só no Brasil ela fatura 8 bilhões de dólares ano vendendo medicamentos. Tem até uma reportagem, né, dessa revista super interessante, que pergunta, né, de 2003 já, mas ela pergunta, precisamos de tanto remédio? E ela fala justamente desse consumo indiscriminado de medicamentos, né? O professor, essa publicação da Anvisa também é uma excelente publicação,
do professor José Augusto Cabral de Barros faz uma avaliação do quanto não seria necessário não seria necessária essa quantidade de medicamentos para que a gente tivesse saúde. Ela é muito mais em função do lucro da indústria, do poder de manter esse poder da indústria, do que em função de promover saúde. Tá. Existe alguma faixa onde essa automedicação acontece de forma mais intensa? Eu tenho muita preocupação, nós, né, temos muita preocupação com os jovens. Os jovens, olha, o Brasil, ele é campeão mundial em consumo de anorexígenos, medicamentos utilizados para emagrecer. No Brasil se consome cerca de 3 vezes mais anorexígenos que nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país onde se consome muito medicamento, né? Então, e esses são medicamentos anorexígenos que causam aquela anorexia nervosa que a gente vê nos jovens, porque a indústria martela a beleza, o corpo perfeito, a magreza como um ideal, digamos assim, de consumo, né? Um ideal de beleza. E também são medicações que causam dependência química e tem efeitos colaterais importantes, como interferem no sono, dão irritabilidade, trazem depressão. Então, nenhum medicamento é inócuo, nenhuma substância química, nada. Não existe uma substância química que não tenha risco. Então, seria preciso olhar o uso de medicamento com muito mais cautela do que se usa hoje. Tá. Eu coloco, além dos jovens, os idosos, né? E as crianças mesmo, e os adultos. Não tem. Eu vejo mesmo, é uma situação de toda a faixa. Cada uma com a sua característica. O idoso, pelos seus problemas decorrentes da própria debilidade física. A criança, decorrente pela ainda não formação do seu sistema imunológico, né? Então, tem o acesso. O adulto, relacionado à beleza e relacionado à modernidade. Então, o jovem, por curiosidade, o jovem, por uso, para querer ganhar mais, querer sempre aproveitar ao máximo as coisas que acontecem ao seu redor. Então, é bastante complicado. Agora, uma coisa importante que eu gostaria de salientar é que a população precisa discernir que medicamento não é um produto qualquer. Medicamento não é um sapato, medicamento não é uma roupa. Medicamento é um produto onde o uso interfere diretamente com o seu estado de saúde. Ele pode te levar para uma melhoria, como pode te levar para uma piora gradativa, até potencial mesmo, levando a óbito. Eu vou pedir licença para vocês um instantinho para chamar uma reportagem do Alessandro Azevedo que mostra a experiência de uma pessoa que fez automedicação. Vamos conferir? Quem nunca sentiu uma dor de cabeça ou muscular e foi correndo pedir ajuda na gaveta de casa? Quando eu tô com dor de cabeça, assim, dor muscular, eu me automedico. Sim, às vezes quando eu sinto dor de cabeça ou algum sintoma de cólica, eu acabo pegando algum remédio que eu já tenho em casa. Letícia, assim como a maioria das pessoas, tem em casa uma farmacinha particular, mas por conta disso passou por alguns apuros. Comprei o remédio e no horário, porque acho que eram 3 comprimidos por dia, eu tomei à tarde, depois eu tomaria à noite e no outro dia. E esse comprimido que eu tomei à tarde foi o primeiro. E aí logo depois eu fui para o trabalho, que eu trabalho à noite. E 1 hora mais ou menos depois da ingestão do comprimido, eu comecei a sentir alguns pontos de coceira no corpo. Eu não sabia o que era. A princípio eu achei que era uma irritação pela roupa ou por alguma coisa assim. Só que foi ficando cada vez mais intensa a coceira. Era umas 9 horas da noite, eu fui no banheiro olhar, ver o que estava acontecendo. E aí eu já percebi vários pontos vermelhos no pescoço, no abdômen. E aí eu vim para casa à noite, fiquei preocupada porque tinha aumentado demais a coceira, eu estava me sentindo muito irritada com tudo aquilo. Então eu procurei um médico e mostrei, contei toda a história para ele, levei o remédio, a bula.
Ele falou, olha, esse remédio tem um princípio, que é o diclofenato. Ele falou, possivelmente é esse o elemento que te causou alergia. Não use mais remédios que tenham esse componente. Após essa crise alérgica provocada pela substância composta no medicamento, a caixinha de remédios da Letícia só recebe aquilo que é devidamente indicado pelo médico. Realmente, o cuidado com a medicação ficou muito diferente. Eu não me preocupava com isso. Hoje, não consigo não pensar nisso, né? Não quero correr o risco de morrer assim, de graça, né? De fato, a Letícia acabou passando por essa experiência e nós, de fato, achamos que os remédios são inócuos. Mas qual, na verdade, os verdadeiros perigos dessa automedicação? Vocês já até falaram um pouquinho, mas alguns exemplos do que pode acontecer. No caso dela, a gente percebeu que ela é alérgica aos medicamentos derivados da via da aspirina, que são os anti-inflamatórios não hormonais. A gente percebe que ela realmente teve esse processo alérgico. Mas o diclofenaco, como ela comentou, não é só esse processo que ele pode causar. Ele pode dar uma parada da função renal, por exemplo, que é mais comum do que a própria alergia. É bastante complicado. O uso indiscriminado da aspirina, por exemplo, numa dor, numa febre, se a gente, como nós estamos verificando aí esse problema da dengue, né? Essa epidemia de dengue que assola nosso país, assola Campinas, assola várias cidades aqui da região e de São Paulo, a gente percebe que se uma pessoa estiver com dengue, caso não saiba, e utiliza do medicamento, ela vai potencializar a ação de hemorragia, ou seja, a ação de perda de sangue, né? Por falta de coagulação, porque a aspirina interfere diretamente na coagulação do sangue. Então, e é um medicamento de venda livre. Pois é. Essa eu acho que é uma visão básica e muito séria do uso dos medicamentos isentos de prescrição livremente. Tá? Olha, todos os medicamentos podem causar uma reação adversa, uma reação indesejável, como foi esse caso, com ou sem prescrição. Todos os medicamentos. Então, você imagina, se todo medicamento pode causar uma reação, quando eu junto dois, eu posso ter duas reações adversas. Eu posso ter interação entre esses medicamentos. E eu posso ter interação, inclusive, com a patologia. Não é? Então, um dos riscos, por exemplo, é eu mascarar um sintoma de uma doença grave e vou levando com analgésico, com anti-inflamatório, até que chega uma hora que eu tenho que ir ao médico e a doença já atingiu um nível de gravidade muito maior do que aquele se eu tivesse identificado há meses atrás. E com muito maior potencial de cura se fosse há meses atrás. Né? A interação que a gente diz entre doença e medicamento, por exemplo, pacientes idosos que têm hipertrofia prostática, muito comum, né? Se você entrar com determinados medicamentos, ele vai ter contenção urinária, retenção urinária, ele não vai conseguir urinar. Pacientes idosos que têm osteopenia e tomam corticoide por um tempo prolongado, têm maior risco de fratura. Pacientes que têm alguma tendência à demência, por exemplo, que tomam benzodiazepínicos, infelizmente, diazepam, por exemplo, medicamento contraindicado para idoso, mas que muitos idosos tomam, ele tem meia-vida longa, acumula no organismo, dá sintoma de demência, de confusão mental, certo? E aí a gente entra no que a gente chama de cascata iatrogênica, porque o paciente tem um efeito indesejável e ele toma um medicamento para aquele efeito indesejável. Aí ele tem outro efeito e toma outro. E, por exemplo, ele é hipertenso. Hipertensão é uma doença prevalente, né? Ele toma, por exemplo, um inibidor de enzima conversora da angiotensina, que é o captopril, muitíssimo utilizado. Aí ele tem tosse. Aí ele toma codeína para tosse. Aí a codeína, ela dá constipação intestinal. Aí ele toma um laxante para constipação intestinal. Aí ele tem dor abdominal, porque o laxante dá dor abdominal, aumenta o peristaltismo.
Aí ele toma um antiespasmódico, que dá um problema cognitivo. Aí ele toma um vasodilatador cerebral. É bem isso mesmo. Um vasodilatador cerebral para o problema cognitivo. Aí ele tem depressão, porque o vasodilatador cerebral tem como efeito... E aí ele vai... Percebe que não tem fim? Isso que a gente chama de cascata iatrogênica, né? É grave, é muito grave. Então, o que a gente tem que fazer para evitar a cascata iatrogênica? Saber que qualquer novo sintoma que eu tenha após iniciar um tratamento pode ser decorrente daquele medicamento. Isso merece uma investigação. Então, antes de eu me precipitar e já tomar alguma coisa para aquele novo sintoma, eu tenho que saber que pode ser do medicamento. Porque todo medicamento tem efeito colateral, entende? Então, cuidar deste tratamento com outro olhar. Com outro olhar. Eu acho, colaborando com a visão dela, esse outro olhar, quem vai poder auxiliá-lo é o próprio farmacêutico lá na drogaria. Ele pode levar todos esses medicamentos e ele, de uma maneira clara, objetiva, orientá-lo ao uso concomitante e pedir para que ele, ou faz até uma carta em próprio punho, assina e manda para o médico mostrando os problemas, essa cascata iatrogênica, como ela comentou, esclareceu muito bem, por sinal, ela passa e o médico vai fazer uma reavaliação, né, desse tratamento completo desse paciente. Oi, pois não. Quais seriam os medicamentos mais consumidos? Olha, nós temos, por exemplo, os analgésicos muito consumidos, todos os antigripais, os medicamentos para tosse. Nós temos as vitaminas muitíssimo consumidas e se engana quem acha que vitamina é energético. Vitamina não é energético. Vitamina pode ser reposição de algum oligoelemento necessário quando a alimentação não é adequada ou não é suficiente. Mas não quer dizer que ela seja necessária, né? O Brasil tem um consumo exagerado de vitaminas, tem um consumo exagerado de energéticos. Inclusive, nós temos aqui no Brasil energéticos proibidos em outros países, né? Esse Red Bull, por exemplo, é um energético proibido na França, na Dinamarca, e aqui consumido livremente, né? Então, há medicamentos consumidos que deveriam ser sob rigoroso controle de prescrição médica e não são, por exemplo, sedativos. Né? São medicamentos que deveriam estar sendo controlados e não são, e são consumidos inadvertidamente. Corticoides, que são anti-inflamatórios potentes, se consome corticoide até por automedicação. Medicamentos cardiovasculares, por indicação de um outro medicamento de alto risco. Nossa, isso é complicada mesmo. Eu gostaria de salientar também, fora esse aspecto, o aspecto da farmacinha dentro de casa, que foi mostrado naquele vídeo, onde ela só mantém uma farmacinha de acordo com a prescrição. É importante a gente colocar que essa farmacinha não deve existir em casa. Legal. Tá? Por quê? É um estímulo à automedicação. Eu tomei esse medicamento, foi ótimo para essa dor. Por que você não toma? Já existe uma indicação aí, né? Então, a proposta, por exemplo, da Anvisa, através de fracionamento do medicamento, de uso de dose unitária, conforme a quantidade prescrita, não foi pego. Por quê? Porque é totalmente contra a visão mercantil da indústria farmacêutica. Então, nós temos aí forças opostas que estão trabalhando, né, onde a gente não consegue ter exatamente uma resposta positiva a favor da saúde da população, a favor do bem-estar da população. Isso é muito importante da gente estar salientando. Após a validade do remédio, onde que ele deve ser descartado? Então, nós temos a possibilidade de levar esse medicamento para as unidades de saúde, para os centros de saúde. Por quê?
porque tem toda uma tecnologia para descarte de medicamento. Então, medicamentos que alteram o meio ambiente, por exemplo, hormônios, por exemplo, digoxina, por exemplo, antibióticos, e medicamentos que são de controle rígido, que causam dependência física e psíquica, como os da portaria 344, eles precisam ser obrigatoriamente incinerados. Então, tem que ter uma coleta seletiva desses medicamentos e serem incinerados. Os outros medicamentos que não estão nesse grupo, eles até podem, por exemplo, medicamentos líquidos serem descartados na pia e você manda o vidro para o reciclar. E os comprimidos, você pode descaracterizar, tirar do blister e desprezar no lixo comum. Ah, pode. Como isso é bastante difícil da gente passar para a população, a gente prefere recolher esses medicamentos e fazer esse processo nas unidades de saúde. Mas, de forma geral, a população não acontece essa reciclagem, né? Ainda não. Mas é por isso que a gente também tem esse acúmulo de medicamentos, a farmacinha dentro da casa de cada um. Tá. Algumas farmácias também possuem o sistema de gerenciamento de resíduos, que é onde os medicamentos são dados o devido destino, ou incineração, ou destruição por micro-ondas, qualquer ação desse tipo. Então, a pessoa deve se orientar na própria farmácia e perguntar, se informar aonde que ela pode estar descartando. Se aquele farmacêutico, daquela drogaria, tiver uma boa vontade, ele mesmo pode dar esse destino. Senão, ele vai ter condições de estar orientando a população aonde levar. Justamente nos postos de saúde, onde são feitas as coletas e dão os destinos corretos a esses produtos. Eu gostaria que vocês deixassem um recado para a população sobre a automedicação. O que vocês poderiam... Olha, uma consideração. Eu coloco o seguinte: antes de se automedicar, procure o farmacêutico. Eu acho que é a primeira pessoa e a pessoa que está mais próxima dele, que possui a capacidade técnico-científica que possa dar a orientação correta ao medicamento. Vida saudável está muito além da ingestão de medicamentos. Então, reveja a sua dieta, coma o menos gordura e o menos açúcar possível, coma alimentos integrais, muita fruta, muita verdura, caminhe 30 minutos por dia e você vai precisar de muito menos medicamentos do que hoje se consome no Brasil. Procure orientação, caso você decida se automedicar, procure orientação com um profissional de saúde. Vá ao centro de saúde, converse com o farmacêutico, com o médico, com a enfermeira, com os agentes comunitários. Procure saber o que você precisa para administrar esse medicamento com segurança. Leonel, Márcia, eu agradeço a participação e toda essa contribuição de vocês aqui. Eu que agradeço e coloco o Conselho Regional de Farmácia à disposição quando for necessário. Obrigada mesmo. Também Obrigado. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Estamos à disposição nas disciplinas de farmácia para auxiliar no que for necessário. Tá certo, obrigada. E o programa fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!